Saudações, amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que maravilha poder estudar a Santíssima Palavra de Deus com vocês. E hoje o tema vai ser muito bom. Vamos começar uma pequena série sobre os 7 selos do Apocalipse. Vídeos curtos que ajudarão os irmãos a entender melhor o assunto. Em vez de ser um vídeo de 1 hora, 1 hora e meia, enfim, que às vezes o pessoal não tem tempo, vamos fazer vídeos entre 8 a 12 minutos, né? 8 a 10 minutos, para que os irmãos possam facilmente compreender os 7 selos de Apocalipse. Então, que Deus nos abençoe nesse estudo, que Ele possa derramar o seu Santo Espírito sobre nós, que possamos compreender corretamente a sua Santíssima Palavra. Pegue a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, e vamos ver o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse 1, verso 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer e que ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João, que deu testemunho, verso 2, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Então é uma revelação do Pai que lhe deu para seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus enviou essa visão, essa profecia através do seu anjo a João. E João escreveu essa maravilhosa profecia na Bíblia, né? Descreveu e deixou para nós, né? Isso que Deus... Então, Apocalipse é um presente de Deus para você e eu, para a igreja do Senhor. E há uma bênção sobre aqueles que estudam esse livro. Verso 3. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, há uma bênção. E o que Deus abençoe, Satanás tenta amaldiçoar, tenta tirar essa bênção. Então, por isso você vê que as pessoas têm medo de estudar o Apocalipse. Ah, um livro que dá medo, é um livro que não é legal, né? Tem monstros, é um livro que a gente não entende. Então, é o propósito determinado de Satanás desanimar o estudo desse maravilhoso livro, que é a conclusão da Bíblia, né? Apocalipse. Há uma bênção. Então, você está de parabéns por querer estudar o assunto muito importante desse livro, que é os 7 selos. Um assunto de suma importância para a igreja do Senhor. No capítulo 1 do Apocalipse, Jesus se apresenta a João como sendo o Alfa, o Ômega, verso 8. O Alfa, o Ômega, verso 11. Então ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, né? Jesus ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Então Jesus se apresenta a João não como o Jesus crucificado, o Jesus moribundo lá na cruz, mas o Jesus glorificado. Glorificado, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então se apresenta a João no capítulo 1. Nos capítulos 2 e 3, você vai encontrar as cartas, né? Começando com Éfeso e termina com Laodiceia, tá? E nos capítulos 4 e 5 é uma breve introdução do tema central do livro, né? Uma breve introdução. Vamos no capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Realmente o que João estava vendo nos capítulos 4 e 5 não eram coisas que estavam acontecendo. Era algo que ia acontecer em algum tempo depois do ano 96, que foi o ano que João recebeu a visão. Era algo que ia acontecer. Marque bem esse ponto. Você precisa entender. Se você quer entender o Apocalipse,
tem que saber que o que ele viu ali no céu, no capítulo 4, a porta que foi aberta, tudo isso foi em visão. Depois disso eu olhei que uma porta foi aberta no céu, a porta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo. E imediatamente estava no Espírito. Então, na verdade, ele não estava vendo, as coisas que estavam acontecendo, que ele viu na visão, não estava acontecendo realmente no tempo dele. Era algo que ia acontecer em algum tempo depois do tempo de João. Certo? Agora, onde que tudo isso estava acontecendo? Verso 2. Apocalipse 4, verso 2. E imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Então, esse trono colocaram no céu, que foi posto ali, e um assentado. Mas em qual lugar no céu? Em qual lugar? Vamos no verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Então essas lâmpadas eram utensílios do templo. Sim. Então João, na verdade, viu essa visão, toda essa visão do santuário. E essa porta que estava aberta, que foi aberta, né, é a porta do Santíssimo. Né? A porta do Santíssimo, não a primeira porta não, mas a porta do Santíssimo, que foi aberta em 1844 para iniciar o juízo. Alguns intérpretes bíblicos querem colocar a cena de Apocalipse capítulo 4 como a entronização de Cristo, né? Depois que ele subiu, né? Ele subiu para o céu, e aí que é a entronização de Cristo lá no céu. Na verdade, isso não pode ser correto, porque João recebeu essa visão no ano 96, Jesus subiu para o céu no ano 31. Então, na verdade, o que ele viu, o que João viu, era algo que ia acontecer no futuro, não 70 anos antes, não 70 anos antes da visão, mas algo que ia acontecer em algum tempo depois da visão. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante, em algum tempo depois de 96 da nossa era, certo? Então esse trono que foi posto no céu, essas lâmpadas que ele viu, esses assentos, os 24 anciãos, né? 24 anciãos no verso 5, né? Verso 4, e ao redor do trono, Apocalipse 4, verso 4, e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então, além do trono principal, que é o trono de Deus, houve outros assentos, outros tronos, outros assentos. E sobre esses assentos, 24 anciãos. Isso é muito importante, de suma importância para a sua compreensão. Então o trono foi colocado, mas também tinha outros tronos colocados ali para esse evento de magna importância. Daniel capítulo 7 nos dá um vislumbre de tudo o que estava acontecendo ali. Vamos em Daniel capítulo 7, vamos ler os versos a partir do verso 9. Daniel 7, a partir do 9. Daniel, aqui. Daniel 7 diz assim: eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia assentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. E seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Verso 10. E o córrego flamejante fluía e surgia diante dele, milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. Aqui vemos tronos e o trono.
seja, outros assentos. Tinha o assento principal, o trono do Pai, e tinha outros tronos que foram postos. Né? Verso 9. Vi até que foram colocados, que foram postos tronos. E o ancião de dia se assentou. É a mesma visão de Apocalipse capítulo 4. Só que Daniel está dizendo aqui, é a cena do juízo. Então essa porta que foi aberta, na verdade, é a porta do Santíssimo, no ano 1844, onde o Pai se levanta do trono administrativo, que é o trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse capítulo 22, é o trono administrativo dele. Ele sai desse trono e vai para o trono que foi colocado para um fim específico. E Daniel diz que é o juízo. É a sala do juízo. Não é a entronização de Cristo. Alguns querem dizer que, não, quando Jesus subiu, aí foi lá. Não, 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 não. Aliás, além disso, temos em Primeiros Escritos, página 54, parágrafo 2. Vamos ver que a serva do Senhor, Ellen G. White, nossa irmã Ellen G. White, teve a mesma visão de Daniel, a mesma. Vai colocar um pouco mais de detalhes para nós, né? Na página 54, parágrafo 2 do livro Primeiros Escritos, diz assim, eu vou ler só uma parte. Vi um trono e assentados nele estava o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Então, claramente, vemos esse trono é o trono administrativo de Deus e do Cordeiro, né? E assentados nesse trono estavam o Pai e o Filho. Vamos ver que a visão de Daniel 7, ela não é também teve. Na página 55, veremos que o Pai vai se erguer do trono administrativo para ir no Santíssimo e sentar aí para o juízo. Isso que mostrou Daniel. O juízo estava pronto e os livros foram abertos. E ele não vai falar as mesmas palavras, né? Vai ainda parafrasear. Primeiros Escritos, página 55, parágrafo 1 diz: vi o Pai erguer-se do trono e, num flamejante carro, entrou no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Então, um carro de nuvens, com rodas, com flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. E ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Olha só que maravilha! Daniel viu a mesma visão. Mesma visão. Só que o Pai se levanta e se assenta no trono do juízo, lá no Santíssimo. Mas o Filho não se assenta ao lado dele como num trono administrativo. Na página 54 você vê que ambos estavam assentados. E assim, no trono administrativo, não no trono no santuário. Esse foi o trono que Estevão viu. O trono administrativo do Pai e do Cordeiro, Apocalipse capítulo 22, deixa bem claro isso, né? Apocalipse capítulo 22. Então aqui, verso 1, e ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse é o trono administrativo. Então Jesus fazia o quê? Enquanto administrava no santo, no lugar santo, ele compartilhava o trono com o Pai. Quando chegou 1844, o Pai se levanta do trono administrativo e, num carro flamejante, foi levado, né? O trono, ele foi colocado, o trono posto, né? Apocalipse 4, verso 2, né? Foi levado para o Santíssimo. E Jesus também se levantou do trono administrativo que ele, né, onde ele administrava com o Pai, e foi levado agora no Santíssimo. Só que Daniel diz que foi levado perante o Pai, diante o Pai, não ao lado,
não assentado e ao lado. Vamos ver aqui. Vamos em Daniel 7, verso 13. Vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu e veio até o ancião de dias e trouxeram-no diante dele, ou perante ele. Essa não é a vinda de Jesus na segunda vinda de Jesus, porque na segunda vinda de Jesus ele não vai ser levado diante do Pai, ele virá para nos resgatar e nos levar para o céu. Aqui é o tempo do juízo, verso 10, né? Verso 10, Daniel 7, verso 10. E o julgamento estava pronto, os livros estavam abertos. Aí Jesus, nesse juízo, ele é o nosso advogado, ele é trazido não para sentar-se ao lado do Pai no seu trono, mas diante do Pai para interceder por nós. No juízo, quando os nossos nomes vão ser passados em revista, os nomes de todos os que professaram o nome de Jesus Cristo. Tá? Então, nessa primeira fase, é crucial entender que Apocalipse capítulo 4 tem a ver com o santuário. É a mesma visão de Daniel 7 e a mesma visão de Primeiros Escritos, páginas 54 e 55. Vamos agora na segunda visão, na segunda parte do vídeo. Nessa segunda parte vamos falar sobre o livro selado de 7 selos. O que simboliza? Ok? Que Deus abençoe. Até a próxima parte, que é a parte número 2, sobre os 7 selos de Apocalipse, capítulos 4, 5, 6 até 8. Amém. Que Deus nos abençoe.